seja muito bem-vinda a essa aula que eu intitulei de Entendendo o Sono do Bebê para Noites de Sono Tranquilas. Durante alguns minutos eu vou te explicar, de um modo bem geral, tudo que o seu bebê precisa para dormir bem. Assim, você vai poder entender as necessidades dele, oferecer o que o seu bebê precisa e garantir um sono de qualidade como o seu bebê precisa. E, contrapartida, ainda vai ter noites tranquilas para toda a família. Animada? Então vamos lá, eu vou dividir minha tela com você para a gente iniciar. Então vamos lá, tá aí? Entendendo o sono infantil para noites de sono tranquilas. Primeiro eu quero começar falando sobre os benefícios do sono. Por que é tão importante a gente entender e proporcionar um sono de qualidade para nossas crianças e para nós também? Primeiro, porque o sono ele é importante para reduzir o estresse, que envolve muitos hormônios aí, que diminuem até a longevidade, hormônios que causam doenças cardíacas, vasculares, com nível de estresse altos, causam doenças cardíacas. Então, o sono ele é auxiliar para reduzir o estresse, para aumentar o metabolismo, para que o nosso organismo funcione melhor, estimula o raciocínio lógico, melhora a nossa saúde, porque fortalece nosso sistema imunológico, além, é claro, de melhorar o humor, a nossa memória e o aprendizado. Então, a quantidade e a qualidade, principalmente do sono, tem um impacto muito grande no nosso dia a dia e na nossa saúde. E quais os malefícios da falta de qualidade do sono? Então, tudo que vem aí por pouco sono, sono de má qualidade, diminuição do aprendizado, hiperatividade, aquelas crianças que estão extremamente agitadas, que os pais falam que parece que é ligado no 220, muitas vezes isso é um quadro de hiperatividade causada pela privação de sono. Então, a desatenção também, nós mamães, quando passamos por privação de sono, sabemos nem onde anda a cabeça, É causado também, é um dos malefícios da má qualidade de sono. A irritabilidade e mau humor. Então, aquela criança que está sempre irritadiça, chorando, o pessoal fala, ele está enjoadinho, fique atenta, porque pode ser que o sono não está sendo de qualidade. Entendido aí a importância de se ter um bom sono, eu quero falar para vocês aí agora o quadro geral de como funciona o sono. E para facilitar o entendimento, eu dividi em 5 tópicos que eu chamei de os 5 pilares do sono. Então, vamos lá. Para iniciar, eu gosto de começar sempre com essa imagem do quebra-cabeça, porque o sono, muitas vezes, para nós que já dormimos há muitos anos, como eu, mais de 40 anos dormindo, se torna uma coisa quase que automática, mas, na verdade, o sono ele é um mecanismo do nosso organismo bem complexo. É como se ele fosse um quebra-cabeça, e todas essas pecinhas têm que estar bem encaixadinhas para que ele funcione bem. Então, a chave do sucesso aí para um sono de qualidade é que todas essas pecinhas estejam devidamente encaixadas. Vamos entender agora quais são essas pecinhas? Vamos lá, coloquei aí o desenho de um bebezinho dormindo e coloquei distribuída aí os 5 pontos que nós vamos tratar nessa aula. Primeiro ponto são os fatores aqui, biológicos, eles estão relacionados aos hormônios, do bebê, os hormônios que dão start para que nós durmamos ou acordamos. Os hormônios envolvidos, nós vamos conversar nesse pilar que eu chamo de biológicos. O segundo ponto que nós vamos ver são os fatores fisiológicos. Esses fatores, eles são fatores funcionais relacionados ao nosso cérebro, a fisiologia do sono. Então, são fatores que não tem como a gente mudar, estão ligados aí ao desenvolvimento cerebral do nosso bebê, mas é importante a gente entender como eles funcionam, porque cada fase do bebê vai ter uma modificação nesses pilares, ok? Mas nós vamos falar mais sobre isso ao longo da aula. O terceiro ponto são os fatores ambientais, que estão fora, tá vendo? Fora do corpinho do nosso bebê. Mas eles estão ligados ao ambiente do sono. Então, é o berço, é o quarto, coisas que influenciam no sono do bebê, mas não estão ligados diretamente ao corpinho dele. O quarto ponto são os fatores emocionais, E aí, a gente não tem como a gente desconsiderar, como a gente vê em muitos lugares que não relaciona o sono com as emoções. A gente sabe que as emoções influenciam sim no sono. Eu gosto sempre de dar um exemplo, quando você tem primeiro dia de aula, primeiro dia do emprego novo, quando você vai fazer uma prova, fazer o exame de autoescola, você vai tirar a habilitação para dirigir, você lembra como é que foi a noite anterior?
Se você parar para lembrar, eu tenho certeza que você vai ver que você teve dificuldade para dormir aquela noite. Ficou girando na cama porque essa ansiedade do que vem pela frente mexe com a nossa emoção e atrapalha o sono. E a mesma coisa com os nossos bebês, né? Com o agravante de que para o bebê tudo é uma grande novidade. É como se ele vivesse o primeiro dia de aula praticamente todos os dias. Tudo é diferente do que ele era acostumado na barriga da mamãe. Então, não tem como a gente falar de sono e não falar de emoções, mas nós vamos falar mais um pouquinho aí ao longo dessa aula. Tá? E o quinto e último pilar é o pilar comportamental, que está ligado aí aos hábitos de sono, rituais para relaxamento, que sim, fazem parte do processo de adormecer, e todos nós temos, né? Tenho certeza que você também deve ter os seus. Eu tenho que tomar um banho, colocar minha camisola, diminuo a luz, no quarto, deito no meu travesseiro, virado para o lado, que eu sou acostumada. Então, tudo isso faz parte do meu ritual para adormecer. Você deve ter o seu, e o seu bebezinho também terá o deles. E você pode ajudá-lo nesse processo de encontrar a forma favorita dele, o jeitinho dele de adormecer. Então, vamos falar agora um pouquinho mais sobre cada um desses pilares, tá bom? Então, primeiro, falei para vocês aí no início, são os fatores biológicos. Para explicar os fatores biológicos, eu gosto muito dessa imagem, porque esses são os dois hormônios principais do sono, o cortisol e a melatonina. E eu gosto dessa imagem porque eles funcionam exatamente desse jeito, como se fosse um interruptor. O cortisol está aqui, ó, no on, posição on, nos deixa ligado, acordado, alerta. E quando a gente abaixa na posição off, que estamos desligadinhos, dormindo, quem trabalha, quem está atuando aí, é a melatonina. Como que esses hormônios funcionam? Eles funcionam no nosso corpo como se fosse uma gangorra, e é por isso que eu coloquei essa imagem. Então, quando o cortisol está lá em cima, nós estamos acordados, a melatonina está lá embaixo. Tem um horário que esse cortisol fica na parte mais superior da gangorra, que é o horário de pico dele, que é entre as 6 e as 10 da manhã. Saber essa informação é muito importante, você vai entender já já. E ao final do dia, essa gangorra inverte, tá vendo? O cortisol agora está lá embaixo, a melatonina está lá em cima, e é o nosso corpinho se preparando para a hora de dormir. E aí também tem um horário de pico da melatonina, que é entre as 18 e as 22 horas. Então, é o horário que o nosso organismo, dos seres humanos em geral, sua maioria, está mais propício para adormecer. Como que funciona esse relógio biológico, Shirley? Como que eu posso trabalhar isso no meu bebê? Primeiro, é importante você entender que o relógio biológico, ele pode, e no caso do bebê, ele precisa ser ajustado. Eu sempre falo para as mamães que o bebê chega nesse mundo zerado, porque na barriga da mãe, lá no ventre da mamãe, não tem sol que ativa cortisol e nem lua que ativa a melatonina. Então, esse relógio ele sai para esse mundo totalmente desajustado. Então, ao longo do dia a dia aqui, né, sendo exposto pela luz solar, sendo exposto à escuridão da noite, esse relógio biológico do bebê vai ajustando no chamado ciclo circadiano. Mas a mamãe pode e precisa e pode ajudar o bebê nessa diferenciação do dia e da noite, né, para ajudar a ajustar mais rapidamente esse relógio biológico. Como fazer isso? Primeiro, ter uma rotina com horário definido para acordar e dormir todo dia, mais ou menos, com pouca variação máxima aí de 30 minutos, um horário para acordar e para dormir. Segundo ponto, exposição à luz natural pela manhã, né? Vamos resetar, dar o start de início de dia nesse reloginho. A luz natural, a exposição do sol, faz esse trabalho. Então, aquele banhinho de sol, que pode ser com roupinha mesmo, não precisa estar só de fraldinha, com banho mesmo, pode ser a luz indireta, não precisa ser no sol forte, logo nas primeiras horas da manhã. É uma excelente prática para ajudar esse ajuste do relógio biológico. Outro ponto, sonecas durante o dia podem ser, sim, no ambiente mais escurinho e acolhedor, mas não precisam ser naquele breu total. Pode vazar um pouquinho da luz natural do dia sem grandes antropos. Não pode ter luz artificial em cima do bebê. Um ambiente mais escurinho, cortina fechada. Eu sempre dou dica para a mamãe. Fecha a cortina durante o dia. E à noite, depois das 18 horas, blackout total. Aí sim, nenhuma frestinha de luz deve ter. Mas ao longo do dia, um pouquinho de luz não faz mal, não vai atrapalhar o sono e ajuda até o bebê a diferenciar o dia da noite.
Ok? Os sons, ambientes normais, sem muitos barulhos, mas também não precisa ser aquele silêncio da mamãe andar na pontinha do pé. Pode ter vida normal, o bebezinho está dormindo no quarto. Ok? E à noite, sim. À noite, o ambiente deve ser um escuro total e totalmente silencioso. Vamos para o segundo ponto aí, os fatores ambientais, já que a gente estava falando de luz, né? Então, a iluminação é muito importante. Então, pouca luz, pouquíssima luz ao longo do dia e escuridão total à noite. Temperatura também tem um grande impacto nisso. É difícil, né, pessoal, conseguir dormir com muito calor. Normalmente nós acordamos, quando estamos muito suados, nós acordamos meio sufocados, querendo tirar a coberta de cima de nós. O bebezinho é a mesma coisa, só que muitas vezes ele não consegue fazer isso, né? Então, ele acorda na madrugada, a mamãe vê que está incômodo, teste sempre a temperatura, veja se ele não está muito suado, se a roupinha não está molhada. Se estiver acontecendo isso, providencie o ajuste desse ambiente, né? A temperatura tem que ser amena, então vale usar o ar-condicionado, um ventilador, para reduzir a temperatura desse ambiente. Mesma coisa vale para a situação do frio, né? Então, vale a pena aí, o bebezinho acordou, tá geladinho, você testa como? Pela nuca, pela barriguinha, pelas costas, você colocou a mãozinha, tá geladinho, o bebê tá passando frio, vamos aquecer esse berço. E aí vale colocar um macacãozinho mais quentinho, de plush, ou forrar esse berço com uma mantinha por baixo, com as pontas presas embaixo do colchão, por questão de segurança, né? Outro ponto do ambiente é que o berço tem que ser seguro, né? Então, zero acessórios, zero brinquedos, a única exceção é o amiguinho de berço, que é o objeto de transição, dependendo da idade do bebê, tem que escolher aí o tipo certo por questão de segurança. Okay? Isso é bom para o bebê e para a mamãe também, que fica tranquila, sabendo que o seu bebê está dormindo lá em segurança. Zero eletrônicos no ambiente, principalmente por questão da radiação, que atrapalha as ondas cerebrais do sono. Sons, né? Sons no ambiente não pode ser barulhento, se for, tem jeito de você abafar esse som usando, né? O auxílio aí de um ruído branco, por exemplo, para poder abafar esses barulhos externos e sem distrações. Então, um ambiente com muitos bichinhos nas paredes realmente causa muita distração. Os bebês ainda estão reconhecendo o mundo, vendo aquelas coisas diferentes. Às vezes pode ser até assustador, aquilo na penumbra, escuro, a criança ficar assustada. Então, muito cuidado, de preferência, paredes mais limpas possível nas proximidades do berço. Terceiro, fatores fisiológicos. Esse eu já dei um spoiler lá no início, falando que esses fatores eles estão ligados à fisiologia do sono e à maturidade do cérebro do bebê, que eles não podem ser mudados, eles variam conforme a idade, a faixa etária e a maturidade do cérebro da sua criança, mas eles podem ser identificados. Você pode entender como funciona em cada fase do seu bebê. E aí, sim, com esse conhecimento, você vai usar esse conhecimento ao seu favor para servir de base para a organização da rotina do seu bebê. E quando eu falo em fatores fisiológicos, eu estou falando dos chamados ciclos de sono, janelas do sono e necessidade do sono, e você vai entender agora um pouquinho sobre cada um deles. Ciclos do sono são como funciona o sono de todos nós seres humanos. A diferença de um adulto para a criança é que o nosso ciclo de sono costuma ser maior, o nosso ciclo de sono costuma levar em torno de 1h10 a 1h20. Enquanto o ciclo do sono do bebê, como eu coloquei aqui nessa imagem, ele costuma durar em torno de 50 minutos, dividido em algumas fases, né? Desde a sonolência até entrar no sono profundo, parcialmente desperto até o breve despertar. E aí, o ciclo se repete. É bom a gente entender um pouco como funciona o ciclo do sono do bebê, porque em alguns momentos o bebezinho está se mexendo na cama, a mamãe acha, ele acordou. Normalmente ele pode estar passando só por um breve despertar, que é um momento que acontece conosco também, que aqui a gente se mexe na cama, puxa o cobertor do marido, nos realinhamos na cama, buscamos uma nova posição e voltamos a dormir. E fazemos isso tão automaticamente que muitas vezes a gente acha que a gente dormiu direto. E o seu bebê ele também vai aprender a fazer essa transição de um ciclo para o outro com a sua própria autonomia. E a gente tem que dar esse tempo para o seu bebê. Então, eu sempre falo para as mães, bebê começou a se mexer na cama, não intervenha. Se ele precisar de ajuda, ele vai chorar. E é por isso que o berço tem que estar seguro. Quando você ouve se mexendo, você sabe que ele não está correndo perigo de se engasgar, de se prender em nada, você pode ficar tranquila. Deixa ele se realinhar,
achar a posição dele e voltar a dormir sozinho. Se ele não conseguir, ele vai chorar, vai precisar da sua ajuda, vai solicitar a sua ajuda, para que você ajude ele a se reposicionar contra a posição e voltar a adormecer. O que mais que nós podemos aprender ainda os fatores fisiológicos, as janelas de sono? O que são as janelas de sono? São os períodos que uma pessoa consegue ficar acordada. Nós, adultos, temos uma janela de sono bem longa. Normalmente, dormimos 8 horas e conseguimos ficar 16 horas acordados. Depois desse período, começamos a sentir alguns sintomas que a gente já sabe identificar que estamos com sono. E se passamos muito, começamos a sentir um peso no ombro, uma dor no pescoço, uma dorzinha de cabeça. Nós sabemos que passamos muito do nosso horário de dormir. O mesmo acontece com o nosso bebê. A diferença é que a janela do sono dele é muito menor que a nossa. Aqui eu coloquei um quadro só para exemplificar a variação da janela de sono conforme a idade do bebê. Desde 40 minutos a 1 hora para o RN, aí nas primeiras semanas de vida, até uma janela de 5 a 6 horas aí para as crianças de 3 anos. Então, é bom a gente entender a janela do sono para que a gente ofereça um momento de adormecer para o bebê próximo dessa janela do sono. Eu sempre falo para os pais que o mais importante do que decorar a janela do sono é ficar atento aos sinais de sono do seu bebê. Mas, principalmente no início, as mamães aí, primeiro filho, primeira viagem, pode ser bem complicado identificar esses sinais. Então, se você tiver uma noção da janela do sono, você começa naquele horário a observar o seu bebê. E, aos poucos, você vai começar a identificar alguns sinais que ele dá. Fica com os olhos paradinhos, já não interage tanto com os brinquedos, abre a boca, fica com a sobrancelha um pouquinho mais avermelhada. Você vai começar a identificar no seu bebê algumas características, vai identificar que ele já está se aproximando à hora dele de dormir. E, com isso, você vai ver que é mais ou menos no intervalo aí da janela de sono. Necessidade de sono é o terceiro ponto desse pilar. Necessidade de sono é a quantidade total que a pessoa precisa dormir ao longo do dia. E por que é importante você saber isso no seu bebê? Eu sempre falo para as mamães, bebê com sono não dorme, luta contra o sono. Então, se o seu bebê está tendo todo dia à noite uma briga na hora de dormir, você vê que ele está com sono, mas ele luta para dormir, provavelmente ele está passando por privação de sono, ou seja, ele está abaixo da necessidade do sono dele. E aí vale a pena anotar alguns diazinhos, quanto que ele dormiu ao longo do dia, quanto que foi o sono noturno, somar e ver se está dentro dessa faixa esperada para a idade dele. É claro que a necessidade varia sempre de bebê para bebê, cada bebê é único, cada ser humano é único, mas tem uma média esperada, que a tabela não é precisa, pode ver que está aqui, ó, 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas, porque tem bebês que 14 horas vai ser suficiente, outros 15, 16, outros só 17 horas, alguns 18 horas nas primeiras semanas de vida pode chegar a dormir. Então, vai variar, mas normalmente fica nessa média, isso daí serve de parâmetro. Podemos avançar, vamos agora falar sobre os fatores emocionais. Fatores emocionais são aqueles relacionados à sensação de segurança e tranquilidade. Nesse pilar, nesse ponto, o segredo é trabalhar previsibilidade e conexão. Previsibilidade, normalmente, a gente trabalha com chamados rituais, que são alguns eventos que a gente faz todos os dias, não necessariamente no mesmo horário, mas sempre na mesma sequência. Por que essa previsibilidade é tão importante? Eu costumo falar para as minhas alunas que o nosso cérebro, ele detesta imprevistos. Ele gosta de saber o que vai acontecer. Sabe? O novo, o imprevisto, nos deixa ansiosos, tensos. Lembra do exemplo que eu dei no início dessa aula? Primeiro dia de aula, primeiro dia de emprego? Essa tensão pelo novo, sem saber como vai acontecer, nos deixa tensos. Então, toda vez que a gente oferece uma rotina, uma sequência previsível para o nosso bebê, ele vai ficar mais tranquilo. Então, ele sabe que depois que ele toma banho, a mamãe vai secar ele, vai fazer uma massagem, vai colocar o pijaminha, vai colocar ele para mamar, depois ela vai colocar ele no berço, vai cantar uma musiquinha e ele vai dormir. Todos os dias, esse passo a passo, quando ele toma banho, a mamãe começa a secar, o cérebro dele já fala, o próximo passo, o que ele vai fazer? Ela vai fazer a massagem, depois o pijama vai mamar. Depois de mamar, a gente vai para a cama. Ela vai cantar uma música e aí eu já posso dormir. E essa previsibilidade que dá essa tranquilidade para o bebê também induz ao sono
Então, é muito importante aí trabalhar a previsibilidade, para evitar a ansiedade, passar essa segurança. E aí, o outro ponto, a conexão. Conexão, aquele momentinho de proximidade, papai, mamãe, bebê. Por que é tão importante esse momento de conexão? Porque esse momento ele vai promover uma corregulação emocional. Mas o que é isso? Sabe aquilo que eu falei, que o bebê tudo é novidade, que ele tende a ficar sempre mais tenso, mais ansioso, e quando dorme é um momento de separação, a mãe, o pai, o cuidador principal dele, é um porto seguro, dá segurança para ele, e dormir é se ver sozinho no mundo desconhecido. Então, isso causa tensão. Quando você passa, você é adulto, mostra para aquele bebê que aquele ambiente é seguro, que ele pode ficar tranquilo, você mostra para sua calma, sua voz suave, uma canção suave, você mostra para ele, você leva a sua, ele se regula através dos neurônios espelhos da cabeça dele, ele vai imitar a sua reação. Então, se você está irritado, ele vai ficar irritado. Se você, nesse momento, consegue passar calma, tranquilidade, fazer essa corregulação emocional, ajudar ele a regular a emoção dele com a sua, ele vai ficar mais calmo, vai relaxar e isso vai facilitar o adormecer. Então, boas práticas para isso. Como é que faço para promover esse fator emocional e ajudar o meu filho? Com os rituais, como eu falei, massagens para relaxar, algumas naninhas, que é um amiguinho que vai fazer companhia para ele na sua ausência. Então, o bebê adormece, aquele bichinho acorda durante um ciclo de sono, vê que o bichinho está ali ainda, não se sente sozinho e que isso acalma. Um banho de chuveiro, que é um contato pele a pele, coladinho com o papai ou a mamãe. Um excelente, relaxante, tranquilizante. É um momento excelente para corregular com o seu bebê. Colo, sling e o sorriso. Eu sempre falo para as mamães, vai amamentar, conversa com o bebê, sorria para ele, que os neurônios espelhos dela do seu bebê vão espelhar, ele vai sorrir também. E o sorriso relaxa. Quando sorrimos, liberamos vários hormônios aí que dão satisfação, prazer, tranquilidade e relaxamento. E isso é excelente para o sono de qualidade. E nosso quinto pilar são os fatores comportamentais. Esses fatores eles são relacionados aos hábitos para adormecer. Lembra que eu falei logo no comecinho da aula que eu tenho meus rituaizinhos, meu hábito de dormir com meu travesseiro virado sempre para o meu lado. No seu bebê também vai ter alguns comportamentos. Nós vamos estudar isso nesse pilar. E nesse pilar tem duas palavras de ordem: autonomia e relaxamento. Autonomia é conseguir adormecer sozinho. Não estou falando de independência, largar o bebê chorando sozinho no berço. Não, o nosso bebê não tem maturidade para ser independente, mas ele tem sim autonomia. Autonomia é conseguir fazer o que ele é capaz de fazer e a gente permitir que o bebê faça aquilo que ele já está pronto para fazer. Lembra que eu falei o exemplo do ciclo de sono, que ele se mexe na cama? Vamos dar oportunidade para ele fazer o que ele consegue fazer. Se ele não conseguir, ele vai chamar, através do choro, chamar a nossa presença. O bebê gosta de dormir depois do banho, outro não gosta de dormir. Então, essa autonomia de decidir como escolhe para relaxar é uma coisa que a gente tem que dar abertura para o nosso bebê. Ele não tem como falar para verbalizar isso, mas ele tem como sinalizar. Tem bebê que fica mais irritado com banho. Então, esse bebê, eu não vou insistir em dar sempre banho, eu mudo o horário de banho dele. Outro bebê só falta dormir ao longo do banho. Então, para esse bebê, eu vou oferecer o banho próximo da hora de dormir. Analisar e observar o seu bebê é a chave para respeitar a autonomia dele e auxiliá-lo a relaxar. Então, aqui, mais uma vez, cabem os rituais relaxantes, com massagem, com banho morno, se for o caso, com uma música, uma leitura de uma historinha, uma oração, um pijama confortável, criar um ambiente seguro para esse bebê adormecer. Nesse ponto entra também o que nós chamamos de honrar a noite, que é um momentinho para desacelerar. Então, o bebê teve um dia para fazer atividade, para brincar, para interagir. Chegou o finalzinho da tarde, vamos reduzir esse ritmo. Não é hora mais de brinquedos coloridos, sonoros.
agitar esse bebê. Ele precisa de um momentinho de paz para desacelerar, né? Inverter aquela balança que eu falei, aquela gangorra, hora de reduzir o hormônio que nos agita e dar espaço para a melatonina entrar. Então, vamos respeitar o finalzinho da tarde, aí, após as 18 horas, esse momento de desacelerar e honrar a noite. Okay? E mudar o mindset, o modo de pensar da mamãe. Então, quando você levar o seu bebê para o quarto, não vá pensando, eu tenho que fazer ele dormir. Lembre-se, ninguém faz ninguém dormir. Dormir é um processo natural. Quando você ele ajudá-lo a relaxar e se autorregular. Ele não tem a capacidade de se regular sozinho, então você vai lá ajudá-lo, corregular com ele, para que ele tenha esse momento de calmaria, relaxamento, conexão e consiga dormir bem, tranquila. Ok? Então, para resumir tudo que nós falamos nessa aula, está aí um segredo para a noite de sono tranquilo. É ter um bebê, ao final da tarde, relaxado, predisposto a dormir, ou seja, com sono. E para isso, bebê deve ter respeitado aí sua necessidade de sono, sua janela de sono, como nós vimos aí ao decorrer dessa aula, ter todas as suas necessidades supridas. Então, uma boa alimentação ao longo do dia, um período de higiene para tomar banho, troca de fralda, né? Bebê sujo não consegue dormir, bebê com fome não dorme, bebê cansado, exausto não dorme. Por isso que é importante respeitar todos aqueles pilarzinhos de relaxamento e de conexão. E aí sim, o bebê relaxado, com sono, todas as necessidades supridas e conectado emocionalmente para ter aquela tranquilidade, calma e relaxamento, é um bebê que certamente vai dormir a noite inteira. Então, para finalizar, eu quero deixar aí essa frase para você guardar no seu coração. Quando você iniciou essa aula, você estava atrás de uma fórmula mágica de como fazer o seu bebê dormir bem a noite inteira, eu quero encerrar te dizendo que essa fórmula mágica existe sim. Use a sua arma mais secreta, a conexão mamãe-bebê. Então, vá para um ambiente tranquilo, mais escurinho, só você e o seu bebê, abrace-o, de preferência sem roupa, tira a sua roupa, tira a roupa do seu bebê, abrace ele pela pele, cante baixinho, use a sua voz, faça regulação emocional com ele, para que ele sinta esse amor, esse carinho, essa proximidade com a mamãe. E você vai ver que ele relaxa e dorme, ok? Você é o melhor remédio, você é a melhor arma, fórmula secreta para que o seu bebê durma bem. Use esse momento aí de conexão, de proximidade com o seu bebê para ter noites tranquilas e um sono de qualidade para toda a família. Obrigado e até a próxima.